Olá, sejam bem-vindos ao Protagonize Talks. É um prazer receber você mais uma vez aí do outro lado. Já aproveita para seguir o nosso canal, ativar as notificações, o nosso sininho, porque hoje tem mais uma convidada formidável. E a convidada de hoje é uma mulher que transformou moda em negócio, estratégia em experiência. A convidada de hoje, a Simone, tem um carinho especial por ela e eu vou deixar ela apresentar a convidada de hoje. Simone. É uma pessoa que eu conheci ainda estudante e eu estou muito feliz de tê-la hoje aqui, porque eu consegui acompanhar o crescimento dela, pessoal, profissional. E esses dias a gente tem tido mais contato, né, nesses eventos que a gente tem ido de mulheres. Essa semana fui para um chá que ela realizou também. Tive a honra de ser convidada num chá para apenas 8 empresárias. E conhecendo, assim, desde quando ela era estudante, eu vi o quanto ela cresceu. E hoje ela é referência em varejo, em empreendedorismo, em franquias, em gestão. E eu pude observar nesse bate-papo também que a gente teve a disciplina, o foco que ela tem. É impressionante. E depois disso a gente já trocou várias ideias também. E eu estou muito feliz de estar tendo esse contato com ela novamente. Quem é Simone? Que é Roberta Caracas. Aê! Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Adorei esse convite, meu primeiro podcast, né? Que maravilha. Não tinha como recusar. Que maravilha. Tá preparada? Bora ver, né? Já conversando. Deu certo essa agenda dela lotada, que ela é toda organizada. Tudo certinho, né? Toda planejada com horário. Pronto, aprendeu com Simone. Simone. Ela abriu essa exceção, assim, esse tempinho da agenda dela. Pronto. Mas é importante. Que maravilha. Importante. Roberta, vamos conversar sobre empreender. Quando que começou e como que você sentiu e entendeu que você poderia ser uma empreendedora? Bem, como a Simone sabe, né? Eu nasci numa família empreendedora, né? Eu cresci nesse meio já, no meio do varejo, no meio do empreendedorismo. Então começou com meu avô, e aí do meu avô foi para o meu pai e os irmãos dele. Então assim, já fazia parte do meu dia a dia, o varejo. E como eu me descobri assim que eu gostava realmente disso, eu estava até pensando um dia desses, né, eu me lembrando de uma situação. Eu estava em Fortaleza, tava eu, meus pais, meus tios, alguns primos, algumas primas. E eu lembro que a gente estava num restaurante sentado numa mesa bem comprida. E de um lado estavam as mulheres da família e do outro lado estavam os homens da família. E aí eu estava bem no meio. Eu estava assim... A divisão. Eu estava na divisão entre as mulheres e os homens. E eu era adolescente nessa época, eu nem conhecia meu marido ainda. E eu comecei a ouvir o que as mulheres estavam conversando, e as mulheres conversando muito sobre outras pessoas, sobre bolsa, sobre salão, sobre isso, sobre aquilo. E aí, quando eu fui ouvir a conversa dos homens, eles estavam conversando sobre gestão, sobre empreender, sobre... negócios. E aí eu fiquei fascinada. Tipo assim, a conversa das mulheres... gente, que coisa chata. Que massa e isso. aí, quando eu comecei... Então, assim, nesse momento, eu vi o que eu gostava, né? Eu vi o que me atraía. Então, assim, eu me voltei. Eu fui a única mulher na mesa que eu me voltei para o lado dos homens. Por quê? Porque aquilo me atraiu muito mais do que a outra conversa. Aquilo te fascinou. Me fascinou. Isso, adolescente. E acho que eu tinha uns 15 anos, 15, 16 anos. Eu era bem novinha ainda, né? Então, assim, aí eu já fui criando esse fascínio pela gestão, né? Então, assim, foi um dos pontos que eu me vi, né? Que eu me descobri. E também porque eu acho que ajudou muito por eu ter crescido nesse ambiente. Então, assim, Mas era moda? Era vestuário? O que era? Não, era farmacêutico, né? Era uma empresa familiar no ramo de medicamentos. Ah, tá. Né? Minha família, eles tinham uma rede de farmácias. Ah, que legal. Então não era no mercado da moda. Não era no mercado da moda, mas o meu fascínio não era nem por moda, era por gestão. Era gerir. Era gerir, era negócios, era empreender. Esse é o meu fascínio. Entendi. O que empreender veio depois. O que empreender veio depois. Mas já sabia que estava dentro ali da administração. Isso. E como foi, Roberta, que surgiu essa ideia de ir para a área da moda? Como foi para você escolher essas marcas? Bem, olha, vou ser bem sincera.
Quando a empresa da família foi vendida, né, a rede de farmácias foi vendida, e aí eu falei, não, vou ter que abrir meu negócio, e aí eu fui para um ramo igual o que já tinha, eu fui para o ramo de distribuição, só que não era distribuição de medicamentos, eu fui para o ramo de distribuição de alimentos. E aí, empreender, ele falou assim, empreender para qualquer pessoa, cara, não é para qualquer pessoa, não acredito que seja. Por quê? Não é mesmo? Não é. Eu fui para o ramo de alimentos. E aí eu falei, não, porque eu já sei, só mudo o produto, eu já sei como faz a distribuição, já sei como é a gestão. Só que a gente, quando pega... Só que, né, quando já pega eu peguei uma empresa que já funcionava, já andava. Chegou a trabalhar, né? Eu trabalhei muitos anos na Extra Farma, né? Eu passei por todos os setores lá dentro. E isso foi importante, você passar por vários setores. Muito importante. Só que quando eu resolvi empreender, abrir meu próprio negócio, aí eu senti mesmo na pele. Né? A responsabilidade toda a sua, responsabilidade de começar do zero, de ter que criar os passos, todos os passos. Então, assim, quando eu passei 2, 3 anos com esse negócio e aí não deu certo. E você sentia que aquilo ali ainda não era... Tu eras administradora, mas aquilo ainda não era aquilo que tu fazia com paixão, com amor? Não, eu fazia com paixão, com amor, mas eu não estava pronta. Tá, né? Entendi. Sim. Eu acho que, na verdade, a gente nunca tá pronta, mas eu não me preparei do jeito que eu deveria me preparar. Entendi. Né? Então, eu não entendia coisas sobre liderança, sobre cultura organizacional, sobre canais de vendas. Então, assim, porque o varejo, o mercado, ele vai mudando toda hora. Então, eu peguei o conceito do que eu fazia antes e aí eu queria só dar Ctrl+C, Ctrl+V. Para outro ramo, né? Para outro ramo. E eu não me especializei, eu não procurei coisas novas, eu não busquei estar me preparando sempre. E aí... muito orgulho, muito ego, muita soberba, e a gente cai, né? Quanto mais a gente sobe desse jeito, a gente cai. E foi aí o meu erro. Mas que eu aprendi muito com esse erro, porque eu fui assim num caminho, agora eu já sei o que não fazer. Entendi. Né? E no mercado onde a gente já tem um número reduzido de mulheres, a gente tem vários tipos de conceitos, de pré-conceitos que eu falo, e ainda vem também o histórico familiar. Então, tipo assim, uma família de sucesso, dentro do ramo de empreender, e aí lá ela não deu certo. Pois é, e assim... quando ainda tem um fator psicológico aí, não, né? Demais, eu fiquei assim, eu demorei para me recuperar. Só que o bom, graças a Deus, que Deus é tão bom que logo depois eu engravidei, então eu tive que me ocupar com as crianças e tal. Mas assim, voltando para essa parte de empreender, quando eu abri esse negócio que não deu certo, eu já vinha com uma bagagem muito grande, né? Então eu pensava assim, gente, o meu avô fez isso, meu pai fez isso, então eu já vinha com uma carga... até pro psicológico, como é que eles conseguiram, não consigo. Sim. A pressão interna, a pressão interna era muito maior do que a pressão externa. Então, eu me comparava muito, né? E aí, quando eu resolvi ficar mais tranquila, aí eu fiquei um tempo cuidando das crianças, porque eu engravidei, e aí, de repente, só que eu sentia muita falta de trabalhar. Claro, muita gente, falta empreendedora. Nessa época ficou sem trabalhar. Eu fiquei parada, uns 2 anos parada, né? Vivendo a maternidade, mas entendendo que aquilo ali era só um momento transitório. Não, e nesse momento de vivendo a maternidade, eu queria fazer alguma coisa, eu não aguentava ficar parada em casa sem fazer nada. E aí eu abri uma empresa... Vírgula, né? Porque ser mãe... Não é sem fazer nada, mas assim, de trabalho, porque, meu Deus, assim, sou pai agora, eu sei. Eu pensava assim, cara, eu quero empreender, eu quero ajudar outras pessoas, eu quero fazer uma diferença. Então, aí nesse tempo, entre a distribuidora de alimentos e as franquias, eu abri uma empresa de decoração de festas. Olha! Eu sou decorado mesmo. Como era o nome? Era a Facilite. Facilite Festas.
E eu abri uma empresa de Eu decoração acho que de os meus já festas. estavam grandes, eu acho que eu Então, assim, gente, eu fiquei 1 ano com essa empresa, que deu super certo. Tinha umas cadeiras diferentes. A gente começou a pegar, eu convidei a minha irmã, porque Ficava ela... próximo da lagoa? Não, eu não local? tinha ponto Tá. físico, né? Mas tinha um lugar das peças. Tinha um lugar que eu guardava as peças, que o meu cunhado com a minha irmã, eles têm uma casa na Araçagi, a gente guardava as peças nessa casa, Legal. né? Mas, assim, aí eu convidei a minha irmã, por quê? Porque quando eu comecei a empreender nesse ramo de decoração de festas, eu amo gestão. Só que eu não sou decoradora, eu não tenho esse negócio de criatividade. Já tua irmã e tal. já tinha esse Já outro... a minha irmã é super criativa. Ela é formada em arquitetura, Ah, legal. ela é formada em arquitetura e em marketing, em então publicidade. Então, ela gosta dessa parte mais criativa. E eu amo gestão. Só que quando a gente aprendeu na decoração de festas, foi muito legal, porque a gente pegou, em pouco tempo, a gente fez casamentos gigantes, que a gente legal. fez batizados, a gente fez aniversários de 1 ano. E já tinha aquele network também, né? Já tinha. Então, isso facilitou muito. Só que quando eu falei, não é isso que eu quero. Não Ainda é. não tava com o coração pulsando. Não pulsou o meu coração. E aí, porque é muito complicado esse ramo de decoração de festas. Tem um dia seguinte para fazer a desmontagem da festa. E assim, todo mundo é terceirizado, então tu depende de muita gente. Então... E tu tá trabalhando com sonho. Oi? Tá trabalhando com o Com sonho das pessoas. sonhos, E depende de muita mão Pois de obra. porque não volta. Um casamento não volta. Não volta. Tipo, nossa, a gente passou 3 anos planejando e ainda não tivemos o bolo do jeito que a gente queria. A gente escreveu o bolo de um jeito, mas o bolo foi de outro. A decoração, gente, foi maravilhosa. Se ela estiver me assistindo, irmãs Coutinho, Luciana Coutinho, um beijo pra você. Foi sensacional. Ficou pra minha vida, mas... Tipo, o bolo não foi aquilo que a gente planejou. E não volta mais. Então, trabalhar com festa... né? E né? registra. E aí, tava tudo lindo e tal. Aí, Vicente, meu marido, me cutucando. E eu olhando pro bolo, agoniado com o bolo e esquecendo de viver a festa, porque o bolo não era o bolo que a gente tinha planejado. Mas depois passou, mas mesmo assim, ficou aquela lacuna. Trabalhar com festas não é fácil. Não é. E aí, foi aí que eu resolvi, assim... E assim, eu perdia muito tempo, muitos momentos com meus filhos... Finais de semana, feriado, férias, que é onde tudo acontecia. Então, assim, eu fiquei assim... E quando eu pegava uma festa, eu não tinha como voltar atrás. Sim. Eu era aquela pessoa que eu sempre quis entregar mais e melhor do que o prometido. Então, né? Surpreender, né? Eu sempre entregava mais e melhor. E tiveram umas 3 festas que a mãe chorou tanto. E eu fechei. E aí, quando eu enxuguei muito o orçamento... mas o nível não queria diminuir. E eu tive que tirar do bolso umas 3 festas para entregar. E aí eu falei, não dá para mim, porque o meu nível, eu me envolvia muito, eu não queria entregar menos do que eu achava que eu deveria entregar. E aí eu falei com a Aurinha, não, essa aqui é a minha última festa, tá aqui, eu vou entregar essa festa, mas depois dessa eu não pego mais nenhuma. Peguei o aniversário de 1 ano, lembro até hoje, esse aniversário foi o meu último aniversário que eu entreguei. E aí, até hoje, eu recebo mensagem pedindo orçamento para festa. Até hoje. Eu acho que isso, sem brincadeira, tem uns 8 anos. Caramba! E até hoje eu recebo... E a Aurinha não quis continuar com a empresa? Ela não quis, porque assim, ela precisava de um apoio na parte da gestão. Tá. Né? Ela é a que idealiza. Comercial. Ela é que idealiza, ela desenha, ela faz os projetos... Né? Ela faz assim, faz o sonho concretizar. Mas aí toda a parte da gestão, de orçamento, de compra de peças, aí essa parte de equipe, essa parte era tudo comigo. Que é o que eu gosto, né? Sim. Pronto. Passando isso, como foi que chegou nas lojas? Eu tava em casa e aí meu marido assim falou assim, amor, eu acho que tu tem um perfil de ter franquias. Aí eu, será? Eu acho. Vamos pesquisar quando vai ser a ABF, pra gente dar um pulinho em São Paulo, ver se tem alguma novidade. Aí eu falei, vamos. Quando a gente abriu a ABF, a gente entrou no site, a ABF ia começar no dia seguinte. Não ia dar tempo da gente... Vamos explicar o que é a ABF. A ABF é a feira de franquias, né? A maior feira de franquias no Brasil. Anotem, garotas. E aí as principais marcas estão lá, né? Marcas consolidadas. Foi esse ano também.
Eu fui ano passado, foi ano passado. E aí, quando eu tava, aí a gente olhou, não ia dar tempo. Aí a gente olhou, eu e meu marido olhamos de A a Z, todas as franquias que iam estar na ABF. Olhamos franquia por franquia. Isso tem quanto tempo? E isso tem 6 anos. Tá. 6 anos. E aí desse mundo de franquias, eu gostei de 3 franquias. Eu gostei da Intimissimi, eu gostei na época de uma franquia infantil e eu gostei de uma franquia de papelaria. Gostei dessas 3 franquias. E eu entrei em contato com as 3 franquias, né? E recebi o portfólio da franquia, recebi tudo. Então, assim, aí o que me levou a decidir pela Intimissimi? Eu liguei para os franqueados, né? Tu não pede indicação, me indica alguns franqueados para eu pedir um feedback. Não, a franquia vai te indicar os melhores franqueados, os melhores relacionamentos. Ligou assim, aleatório. Eu liguei aleatório, eu vi onde tinha essas franquias espalhadas no Brasil, e aí eu liguei para as cidades parecidas com as nossas, população, clima, e aí eu fui pegar feedback. Acho que eu liguei para uns 6 franqueados de cada franquia. Aí a de papelaria, quando eu liguei, foi terrível, né? Eu vejo até essa franquia crescendo muito, mas o feedback dos franqueados foi muito negativo. Então, já descartei de cara. A franquia infantil, ela era muito nova no mercado, ela tinha poucas unidades, né? Ainda estava começando, tinha acabado de se tornar franquia, e aí eu fiquei também insegura, né, sobre o apoio. Quando eu liguei para a Intimissimi... E ela faliu, essa franquia de criança. Eu não sei como ela tá hoje, não. Eu não sei. E quando eu liguei para a Intimissimi, para os franqueados da Intimissimi, eu tive um feedback excelente. Então, assim, sobre suporte, foi assim, decisivo. E aí eu até perguntava assim para todos, se tu pudesse voltar atrás, se tu pudesse... Eu sempre faço essa pergunta quando eu vou atrás de uma franquia. Faço para o franqueado, se tu pudesse voltar atrás e tivesse a oportunidade de abrir ou não essa franquia, você abriria novamente? E aí, dependendo dessa resposta que eles me dão, aí eu decido. Porque eles podem ter se arrependido, né, e tal. Ou talvez o suporte às vezes não seja tão bom, né? Isso. E aí foi quando eu decidi pela Intimissimi, entrei em contato com a Então foi primeiro a Intimissimi, depois que veio a USA? Primeiro foi a Intimissimi, depois que veio a USA. Primeiro a Intimissimi. Aí te apaixonou? Aí me apaixonei, porque, gente, a Intimissimi foi uma escola para mim, né? Eu aprendi muito com eles. Aprendi sobre gestão, aprendi sobre liderança, eles dão um suporte muito grande. Eles te ajudam, por exemplo, a decidir qual shopping abrir. Sim, eles negociam loja. A primeira, porque isso é muito importante, principalmente quando a gente nunca trabalhou nesse ramo de franquia, né? E para quem não tem experiência, querendo ou não, é mais seguro. Entrar no ramo de franquia, contanto que tu tenhas suporte, tu tenha orientação, né? Eles te entregam um planejamento, e aí a franquia da Intimissimi entrega tudo isso. Então é meio que, eu não sei, mas vem cá, deixa eu te ensinar. E aí eles te ensinam. Lógico que enxoval, essas coisas coleção, todas. eles dão uma orientação para coleção. Vitrine. O VM da loja. Então assim, eu não sou do ramo de moda, sinceramente. Tu escolheu a Intimissimi porque tu gosta de moda? Pra falar sincero, eu não entendo nada de moda. Entendi. E eu não sou aquela coisa assim, meu Deus, o que tá em tendência na Europa, nos Estados Unidos, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de gestão. Eu sou apaixonada por gestão, eu sou apaixonada por liderança, eu sou apaixonada por autodesenvolvimento. Eu gosto fez vários disso. cursos também. Isso é legal porque, no caso, a franquia te deu esse suporte. O suporte de moda. Isso mesmo. E paralelamente, a gente estava falando agora, fez vários cursos, né? Muitos cursos. Eu fiz tanto curso para autodesenvolvimento pessoal, né, quanto a mentoria mesmo para empreender. Eu fiz muita mentoria de empreendedorismo para trabalhar minha liderança, para entender sobre canais de venda, né, para trabalhar a cultura organizacional da empresa. E você conversando, a gente tem um ponto muito claro que é o autoconhecimento. Ela já sabia, né, o que ia pulsar o coração dela, ainda não tinha chegado o momento, mas teve a expertise, né, da administradora com o autoconhecimento, com, sabe, aquele friozinho, tipo,
é isso aqui, aquela intuição ali, eu acho que isso aqui Sim. vai dar certo. Eu acho que unindo tudo isso acaba, né, entrando dentro de uma porta para abrir outras portas. Sim, e a USA chegou assim também, né? Quando eu me tornei franqueada da Intimissimi, veio muitas oportunidades, vieram muitas, mas tem que também não querer agarrar o mundo com as pernas, Sim. né? Então, Estudar assim, o que dá certo aqui. porque aí... Então começou em um shopping, depois que foi para outro shopping. Não abriu as duas ao mesmo tempo. Não, Foi pra Belém, né? fui para Belém também, com a marca. Então você tem Belém. Tô em Belém com a marca. Aqui a marca não tem mais, né? Porque a Intimissimi, no ano passado, eles mudaram o conceito deles, né? Se tornaram uma marca de público AA. E aí eles agora eles estão localizados em locais só de alto padrão, né? Shoppings de alto padrão. Então, assim, aqui no Nordeste agora vão ficar poucas unidades, eles estão selecionando a dedo os locais que eles vão ficar. E em Belém? Entendi. Em Belém eles continuam. Em Belém eles mantiveram a marca. Aí você foi para lá. Aí eu fui para Belém. Aí teve a oportunidade e foi para Belém. Fui. Caramba, pra Belém. que coisa interessante, E isso né? é uma coisa assim que tu não controla, né? É. Então, assim, também faz parte de empreender. Assim, veio uma As enxurrada. oportunidades, né? Do jeito que vão também, pode ser que elas vão embora. Elas chegam Não. e vão. Também tem que ser racional, né? Não se apegar quando o negócio também não estiver indo bem. Tem que saber se desfazer, mudar de ponto, algo assim, né? É importantíssimo isso. A gente se apega, Mudar a rota. A gente se apega aos negócios. Ô, Roberto, uma coisa muito interessante também que a gente precisa falar aqui dentro desse ponto é a questão da maternidade, né? Então você falou sobre os filhos, o momento ali que ficou no limbo ali, né, com as crianças, e agora você já está com as crianças entre 9 e 10 anos. Isso acaba facilitando um pouco mais para te ter um pouco mais de flexibilidade, por exemplo, aceitar um desafio para ter uma franquia em Belém, Sim. né? Porque sim. queira ou não, você precisa estar, né, dentro Nessa dessa ponte aérea. Tacacá com arroz de cuchá. É bem Precisa, isso. né? Bem isso. Vai sempre para Belém? Como é que tu faz No essa agenda? início, eu tô com a Intimissimi lá já há 5 anos, mais ou menos. No início, eu ia pra lá, acho que é a Guga, É a Guga. gente. Parou, é a Guga. Eu pensei que eu fosse outra pessoa batendo. Congela. Aí eu já vou perguntar do tacacá. Do tacacá. Congela. Oi! E aí, Guga? Tudo bom? Opa, cuidado aí. Tudo bom, amor? E aí, continua. E aí, amor? E aí? Quanto tempo, Guga? Ó, mulher bonita. Bota uma cadeirinha Ei, pra Guga, Guga peraí, a aí. gente vai botar uma cadeira aqui pra ti. Pronto, vamos. Eu nunca Vamos voltar. tinha visto você sempre contou. Nunca, por isso que eu fiquei no fone. Pronto, vamos. Que bom. Que bom. Eu vou fazer de novo Falando a pergunta. Tacacá e do arroz de cuchá. Pode voltar em mim. Pronto. Ô, Roberta, conta pra gente, porque a gente tá falando muito sobre a questão, né, de empreender, mas a gente sabe que existe a questão da maternidade também. E você teve a oportunidade de ficar com as crianças ali no começo, e agora eles estão com entre 9 e 10 anos, e aí veio a oportunidade de poder aceitar um desafio em Belém, porque não deve ser fácil. Ficar entre lá o tacacá e o arroz de cuchá, né? Como é que funciona isso? Pronto, no início, né, eu já tô com Belém, vai fazer 5 anos já com a loja de Belém. No início eu ia todo mês para Belém. E às vezes eu ia até mais de uma vez por mês. E é muito engraçada essa história de Belém. Quando eu assumi Belém, a Intimissimi lá em Belém, eu fui para lá, entrevistei, formei o time, entrevistei a equipe, tudinho, saí de lá com a equipe formada. Eu ia inaugurar uns 15 dias, né? Sim. Em 15 dias eu já estava com a equipe formada. Gente, sem brincadeira. Quando eu cheguei aqui em São Luís, deu 2 dias, um outro lojista do shopping roubou a minha equipe toda. Meu Deus. Toda, e eu não moro lá, né? Então ele foi de uma a uma. Caramba. E levou todo mundo. Com 2 dias depois, não, eu só recebi as ligações, né? Ai, desculpa, mas eu não vou poder aceitar, não sei o quê. Aí eu perdi a equipe completa. Para dizer que não foi completa, ficou só uma pessoa do time todo. Que tu sem estar lá, né? Sem estar lá, Sem eu não tá moro lá. lá. Aí eu tive que pegar um voo, voltei para Belém, saí selecionando currículo, passei mais uns dias em Belém, saí selecionando currículo e voltei. Aí
aí formei de novo Roberta, o não time. eram para trabalhar com vocês. Não essas eram, pessoas. mas tu sabias que a pessoa que levou eles... Por isso que eu digo assim, gente, quer empreender, começa da forma certa. Da forma correta. Faz certo, não passa por cima de ninguém. A loja que levou eles, passou 2 meses, as meninas que foram começaram a me ligar pedindo para voltar para Intimissimi. E hoje eles fecharam já tem algum tempo. E você aceitou elas de volta? Que o mal por si só vai se Pra dizer que hoje de lá, uma tá comigo até hoje. Uma tá comigo. Essa tá até hoje. Eu não sou daquela pessoa que guarda rancor. Eu acho que a gente tem que respeitar a opinião, se colocar no lugar delas. Com certeza, é muito importante. Mas assim, quando tá comigo, porque eu não tive a primeira oportunidade de trabalhar com elas. Mas assim, eu não guardo rancor, mas quando tá comigo, para sair do meu time, para sair do meu lado, eu gosto da pessoa ser muito fiel. Legal. Tá comigo assim, não, eu tô contigo, ser muito fiel. Gente, 2 caras para mim não trabalha comigo, não tá comigo. Querer ser uma coisa na frente, ser outra coisa atrás, não tá comigo. Hoje eu consigo ter uma flexibilidade maior com Belém, porque eu tô com um time mais antigo. A minha gerente está comigo já há 4 anos lá, né? Ela é meu braço direito. Então, assim, hoje eu vou para Belém em média de 2 em 2 meses. Então, eu consegui fazer assim, sendo que a gente conversa todos os dias. Todo dia a gente faz uma reunião via Zoom. A Tardinal, isso mesmo. Todo dia eu faço já da uma reunião via Zoom. Hoje mesmo eu estava com elas, então assim... e hoje empreender à distância não é uma coisa assim, não, se tu tem ritos, se tu tem rotina, se a cultura está estabelecida, a coisa anda. E como que você consegue conciliar? Porque teus filhos, assim, ainda são razoavelmente pequenos pela idade, né? Sim, requer muita atenção. É muita. E você é muito disciplinada também nos negócios, na gestão. Como que você concilia e consegue cumprir essa agenda, esse planejamento e conciliar com a vida pessoal, os filhos? Olha, Simone, eu acho assim que delegar é o segredo. Sim. Né? Delegar não é, porque fulana faz isso, fulana... Não, delega. Porque a gente delega para as pessoas certas. Eu tenho nas minhas lojas um time incrível que me ajuda. Eu acredito muito que ninguém cresce sozinho, eu não cresço sozinha. Né? Elas crescem comigo. Quanto mais elas crescem, eu cresço. Eu só consigo crescer se elas também crescerem. Não dá para ninguém crescer só. E em casa a mesma coisa. Em casa eu tenho uma pessoa que já está comigo há 10 anos. Legal. Né? Então assim, nasceram, já tem confiança. Então assim, eu acho que tu tem que ter as pessoas certas do teu lado e tu tem que aprender a delegar. Porque se tu não consegue caminhar com outras pessoas, tu não vai conseguir crescer. Sim. Acho que esse é o segredo também da gente crescer, da gente conseguir conquistar coisas. Conciliar são com outras pessoas. Legal. Sozinho a gente não consegue. Que maravilha. Simone, vamos para o nosso quadro, primeiro quadro? O quadro do que ela tem na bolsa, né? Vamos lá? Bom, esse quadro, Roberta, é o que você leva na bolsa como empreendedora, algo que seja fundamental assim para você, tanto pessoalmente, profissionalmente, para sua vida. Não é no sentido mesmo real de batom, não, é no sentido assim de vida. O que você leva na bolsa com você sempre? Quando falou isso, eu entendi assim que eu levo literalmente na bolsa. Eu ia falar meu celular. Meu celular tá tudo, é minha vida, é meu trabalho. No figurativo. No figurativo. Simone, acho que a primeira coisa que eu valorizo muito, muito é o caráter. Então, assim, eu sou aquela pessoa que eu trabalho muito o meu caráter, né? Então, o que eu falo, o que eu penso é quem eu sou. Eu não quero, porque eu acredito que tem 2 tipos, tu pode ser 2 tipos de pessoa. Tu pode ser aquela que tem aquela personalidade, eu quero que os outros me enxerguem assim, ou tu pode trabalhar o teu caráter. Sim. Eu sou assim. Então, assim, hoje eu trabalho muito o meu caráter. Eu acho importantíssimo. Outra coisa, acho que é a fé.
né? A gente tem que trabalhar muito, eu gosto de trabalhar muito a minha espiritualidade. Eu não acho que é sobre religião. Não é religiosidade. Não é religiosidade, é muito diferente a Espiritualidade religião. é completamente diferente, é libertador, né? Então, a espiritualidade para mim é essencial a gente trabalhar, porque a gente trabalha quem a gente é de verdade, trabalha o nosso interno, né? O caráter, a espiritualidade e a família. Assim, ontem eu estava até conversando no Tardinal com as meninas, que umas são casadas, mas a maioria são solteiras ainda, ou namoram. E aí eu estava conversando que é essencial elas escolherem muito bem com quem elas vão casar. Sim. Né? O meu marido é um parceirão meu. E, gente, ele me apoia, ele tá comigo em tudo, eu tô com ele, a gente é um time. Eu e meu marido, a gente é um time. Então, é essencial a gente escolher a pessoa com quem a gente está do lado, porque as pessoas com os valores teus, porque assim, eu acredito que valores, todo mundo tem valores. Uma gangue tem valores, né? Só que são os valores totalmente deturpados, né? E assim, tu tá com uma pessoa com teus valores iguais, a gente cresce junto, né? Apoiando um ao outro. Então, assim, a família... E o time também, as meninas que trabalham comigo, tanto meu time das lojas, meu time de casa, gente, eu super valorizo elas, porque sem elas eu não sou nada sem elas, né? Eu preciso delas, elas precisam de mim. Eu acho que é uma troca, né? Então, assim, eu falo muito assim, olha, aqui eu não gosto de soberba, aqui eu não gosto de égua, aqui eu não gosto daquela vendedora estrela que se acha melhor que todas. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Né? Eu não gosto de desmerecer ninguém, né? Eu só acho assim, se não tá legal aqui, vamos aprender, vamos estudar, vamos se orientar, mas eu não gosto de, eu prezo muito da gente tratar as pessoas de forma iguais, não diminuir ninguém e nem ser melhor do que ninguém. Que legal. Eu vejo muito assim. Que maravilha. Muito bom. E agora tem um outro quadro que é o nosso Café com Estratégias, né? E esse quadro é pra gente falar sobre empreender mesmo e é dica, né? Pra quem tá assistindo o nosso videocast. E a primeira pergunta que eu faço é quais as oportunidades que você enxerga no varejo atual, né? Isso pra quem tá começando e pra você que já está dentro do varejo. Olha, no varejo atual, a gente sabe que a gente está passando por um momento, né? 2026 vai ser desafiador no varejo. É empreendedor. No varejo, principalmente, vai ser um ano muito desafiador, porque a política, Copa. né? Vai ter a Copa, vai ter muito feriado. Isso. Nossa, acho que são 8 feriados. Feriado que pega mesmo para informar. O que é bom pra para uma emendar, empresa, por exemplo, o que é bom para o turismo, não é bom para o varejo. Isso. Então, assim, vai ser um ano, mas eu não me apego nisso, né? Então, assim... Estão se antecipando, né? Eu acho que a gente tem que se antecipar, e uma coisa que a gente tem que trabalhar a partir de agora são canais de venda, né? Eu vejo muito, assim, essa oportunidade dos canais de venda, de ter novos canais de venda. Não dá pra gente ficar mais aguardando por fluxo. Acabou há muito tempo, desde a pandemia, aquele negócio de eu vendo para o cliente que entra na minha loja. Acabou esse negócio de eu vendo para o fluxo. Hoje não, hoje a gente tem que ter venda ativa, né? Não pode ser venda passiva, aí o cliente entra e compra. Não, eu entro em contato, eu faço social selling, eu prospecto o cliente. Então a gente tem que trabalhar o canal de vendas ativo. Você tem influenciadoras. Isso. Tudo isso acaba fazendo com que a marca ela esteja o tempo todo em movimento. Isso. É importantíssimo a gente trabalhar hoje canais de venda. Eu acho que esse ano, principalmente, vai diferenciar as empresas que trabalham canal de vendas ativos e as empresas que ficam dependendo de fluxo. Que maravilha. Simone. E já tem spoiler, assim, que pode soltar, quais são os planos, está pretendendo, assim, na parte profissional. Eu já estou olhando assim, algumas reuniões, algumas coisas que está planejando. Pois é, na realidade não tem nada assim pronto, né? Tem planejamentos, não tem nada pronto. Mas, assim, tem planejamentos para, talvez, né, a gente ir para uma área de educação. Mas aqui em São Luís? Aqui em São Luís. Porque ela falou Belém, então daqui a pouco ela tá no Manaus, daqui a pouco ela tá no Acre. Luís, não vou saber. Aqui em São Luís. E, assim, a gente está estudando também a possibilidade
de aumentar a rede de franquias, né? Mas não em shoppings, em pra rua. Legal. Mas da assim, própria marca ou outras marcas? da própria marca. Legal. Isso é muito legal, porque acaba tendo um mercado que está em expansão aqui em São Luís. A gente tem visto várias lojas que estão indo para a rua, né? Eu vi um conceito novo da Riachuelo também recentemente, muito interessante, né? Numa loja de rua, mas com um outro conceito, um conceito mais soft, um conceito mais tipo, você só quer comprar um presente, sabe, rapidinho. rápido, também com consciência do meio ambiente, que é o que a gente está passando hoje em dia, o que a gente está vivendo, né? De ecossistema, tudo isso muito junto. Acho que tudo isso precisa caminhar ali nesse novo momento que a gente está vivendo, né? E também porque a gente acaba atendendo um outro público. Porque tem um público do shopping e tem um público que já tá lá, aquele que tá andando, passeando, olha a vitrine. E tem aquele que vai direto à loja. E tem muita gente, principalmente aqui em São Luís, que não pisa em shopping. E esse público que não pisa em shopping, a gente acaba não alcançando. Entendi. Então, como a gente vende um sapato, né? A gente vende uma lingerie, elas querem experimentar, né? Que é muito difícil. Eu nunca comprei sapato sem experimentar antes, para ver o conforto, para ver como é que ele calça, para ver se eu me sinto, como é que o sapato tem que ser no pé, gente. A usa deixar lá em casa. Né? Então já tem esse diferencial. Esse já é um canal de venda. A gente tem a mala de sapatos que a cliente pode comprar, né? Mas assim, a gente manda, ela escolhe os pares, os modelos que ela quer, a gente deixa na casa dela, ela experimenta e fica só com o que ela quer e a gente pega de volta. Que legal, isso é formidável. Isso aí para quem não tem tempo e para quem não quer ir no shopping também. Maravilhoso. Agora a gente está chegando ao fim. Foi tão bom, né? Foi tão rápido. E no fim tem aquela frase, Simone. Agora a gente quer que deixe uma frase para quem está assistindo, para as mulheres, para o público em geral, uma frase de protagonismo para essas pessoas. Gente, eu não trouxe nada pronto aqui nessa frase. A gente não quer nada disso. De dentro, algo que tem a ver com você, para inspirar essas pessoas. Eu acredito, vou falar assim de mim, tá? Que eu acredito que tudo é de dentro para fora. Que não adianta tu querer ser alguém que tu não és, né? Não é sobre a roupa, não é sobre a maquiagem, não é sobre a personalidade, tu ter aquela personalidade que tu quer que as pessoas achem que tu é algo, mas internamente tu não te sente assim. Então acho que o sucesso mesmo duradouro, o sucesso real, porque o sucesso não é só financeiro ou profissional, o sucesso é tu te sente feliz, tu te sente com sucesso internamente. E aí esse sucesso interno ele aflora. E aí tu vai subindo, tu vai construindo as coisas, tu vai construindo as áreas da tua vida com solidez e não só com aparência. Eu acho que o segredo é esse, de dentro para fora. Uau, Simone! Arrasa. Cara, essa sua convidada de hoje, viu? Não acredito que é o primeiro podcast dela. Sim. Muito bom. Muito Roberto, eu quero agradecer sua participação hoje aqui. Obrigada. Dizer que eu, né, saio daqui com um conteúdo muito, né, marcante. Eu acho que você usou palavras muito importantes e eu tenho certeza que quem está acompanhando, assim como eu, vão se conectar com isso. E vão tirar lições, né? Vão aprender, vão entender um pouco mais sobre esse mercado. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Você gostou da sua amiga entrevistadora? Pois né? Acabei de conhecer. Que mulher linda, maravilhosa. São várias facetas de Simone. Tá vendo? Não, mas essa mulher aqui é incrível, né? Parabéns. Olha quem fala, né? Simone, eu tô muito feliz. O presente. Pra você. Pronto. Nossa entrevistadora Carolina Caracas disse que agora a gente tem que entregar o presente. Acabei de aprender. Pode abrir aqui? Pode, acabei de aprender com Carol. Que a gente tem que abrir aqui. Uau! E eu não vou. Olha, eu estou consumindo. E esse é o novo sabor. Pois eu não tenho Porque esse sabor. Tem de morango, de caramelo, de brigadeiro, aí esse é o novo sabor. Pois eu tenho de caramelo lá em casa. Ai, obrigada. Eu imaginei que esse ela não deveria ter ainda. Pronto, olha aqui, ó, gente, que maravilha, creatina no sabor de morango. Muito obrigada. Olha, presente maravilhoso, Que viu? bom. Já faz parte do meu dia a dia. Eu sabia que já consumia. Eu já consumo. Não sabia. Que maravilha. Que bom. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Muito feliz gente. mesmo da tua participação, ter tirado esse tempinho
a sua agenda para estar aqui. Ai, não, eu que agradeço. Eu que estou muito feliz pelo convite. Que maravilha. A gente Gostou? Tá junto nessa, Muito! Pronto, nessa já vamos jornada convidar mais empreendedora daqui vezes. para frente. A gente fica por aqui, assina lá o nosso canal, a notificação, segue a gente. É um prazer ter você aqui, sempre aprendendo um pouco mais. Vamos dar tchau, pessoal? Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima.